o que o tipo de esporte que você pratica, o tipo de bebida que você consome e o seu CEP tem a ver com desfechos de saúde. Se tudo isso parece uma grande salada, preste atenção nesse episódio, que você vai entender que tudo isso está interligado e tem a ver com estudos de epidemiologia nutricional. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Hoje em dia, cada vez mais se reconhece a importância dos chamados determinantes sociais da saúde. Existem uma série de variáveis que interferem no risco de diversas doenças. Muitas dessas variáveis são estritamente biológicas. Um exemplo óbvio é a idade. Quanto mais velho você é, maior a mortalidade, maior o risco de câncer, maior o risco de doença cardiovascular. É um determinante biológico sobre o qual você não tem interferência. Já os determinantes sociais da saúde são coisas como nível socioeconômico, renda, nível educacional, acesso à saúde, o local que você mora, que pode determinar, por exemplo, se você tem onde fazer caminhadas ou se é um local perigoso no qual as caminhadas não são aconselháveis, se você tem praças ou quadras poliesportivas perto de casa, tudo isso são determinantes sociais da saúde. Pois bem, se eu perguntasse para a maioria das pessoas quais os números mais importantes para determinar a saúde de um indivíduo, eu posso imaginar várias respostas que viriam imediatamente à mente de todos. O seu colesterol, a sua hemoglobina glicada, a sua pressão arterial, o seu peso ou a sua circunferência abdominal. Veja, pessoal, tudo isso é muito importante como determinantes da saúde, mas o médico e pesquisador Anthony Aiton cunhou uma frase em 2013 que ficou famosa, ou por outra que deveria ter ficado bem mais famosa, e naquela frase ele disse que o número mais importante é o seu CEP. A frase era o seguinte, numa tradução livre: o código de endereçamento postal é mais importante para a sua saúde do que o código genético. E ele não inventou isso da cabeça dele, ele pesquisou isso a fundo. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida média é de menos de 60 anos em alguns CEPs e de mais de 90 em outros. Uma diferença de mais de 30 anos de expectativa de vida, no mesmo país rico, no país com a maior economia do mundo. E um fenômeno semelhante foi lembrado recentemente em uma entrevista com candidatos a prefeito, em que um candidato falou do IDH em diferentes bairros da capital paulista. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta não apenas renda, mas coisas como acesso a saneamento, transporte, etc. E esse índice, o IDH, ele varia de 0 a 1, sendo 0 o pior possível e 1 o ideal. Os bairros Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Pinheiros e Itaim Bibi têm o IDH de 0,942. Esse IDH, para vocês terem uma ideia, é mais elevado do que o da Suécia. Já o bairro de Parelheiros, na mesma cidade, em São Paulo, tem o IDH de 0,68, que equivale ao do Uzbequistão ou ao do Marrocos. Mas estamos falando de São Paulo, que é a capital mais rica do Brasil. Agora, se nós formos olhar, por exemplo, para as cidades mais pobres do Brasil, a cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, tem o IDH de 0,467. Isso equivale ao IDH da República do Congo, dos Camarões, de Gana e da Mongólia. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Logo mais vocês vão ver.
O que eu quero que vocês lembrem é que a maioria das coisas que são medidas por estudos epidemiológicos, como consumo de carne vermelha, seguir a dieta X ou Y, medem impactos relativamente pequenos na saúde e na expectativa de vida. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Beber entre 7 a 14 drinks por semana. Essa história de drinks na literatura são medidas padronizadas de álcool, tá? Então, uma latinha de cerveja equivaleria a um drink. Pois bem, beber entre 7 a 14 drinks por semana encurta a vida. Em média, 6 meses. Beber entre 14 e 25 drinks encurta a vida, em média, em 1 a 2 anos. E eu não estou citando isso para estimular que as pessoas digam, oba, se é por 1 ou 2 anos, então vou beber à vontade, porque obviamente aumenta o risco de um monte de outras doenças e não se trata apenas de encurtar a vida, mas você também não quer viver com as consequências de demência, cirrose e diversos tipos de câncer. O ponto aqui é que essas diferenças na quantidade de álcool que a pessoa consome impactam em questão de 1 ou 2 anos a expectativa de vida média dos indivíduos. Agora, vamos comparar, pessoal, isso com a expectativa de vida média do Jardim Paulista e Itaim Bibi, que são bairros muito afluentes em São Paulo. A expectativa de vida média nesses bairros é 82 anos, versus a expectativa de vida média na cidade Tiradentes, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo e que é de 58 anos. São 23 anos de diferença de expectativa de vida média para quem nasceu num lugar versus nasceu em outro. Agora, vamos supor que um estudo epidemiológico mostre que as pessoas que consomem vinho tinto vivem mais do que as que consomem cerveja. Isso não é só uma suposição, tá, pessoal? Tem um monte de estudos mostrando isso que eu acabei de falar. Como ambas as bebidas contêm álcool, aí você vai atrás das diferenças entre as bebidas. Bom, o vinho, na verdade, tem mais álcool, portanto, não deve ser isso, né? Porque, como a gente viu, o álcool reduz a longevidade. Você beber mais álcool é pior. Bom, se não é o álcool que explica por que as pessoas que bebem vinho vivem mais do que as que bebem cerveja, bom, então deve ser o resveratrol. Vocês já ouviram falar, né? No resveratrol, aquela substância que está presente na casca da uva. E o vinho tinto, especificamente, ele é feito com a presença da casca. Daí vem a cor do vinho tinto e também vem essa substância, o resveratrol. Mas vocês já pararam para pensar num pequeno detalhe? Quem é que tem a maior probabilidade de beber vinho tinto? Quem mora no Jardim Paulista ou quem mora em Cidade Tiradentes, em São Paulo? Qualquer coisa que você estude que seja um pouco mais frequente em pessoas com alto nível socioeconômico do que em pessoas com baixo nível socioeconômico estará necessariamente associado com desfechos de saúde que vão desde mortalidade, passando por câncer, diabetes e doença cardiovascular. O resveratrol, na boa, não tem nada a ver com a mortalidade nesse caso que eu citei. E hoje a gente sabe, inclusive, que as quantidades presentes no vinho são irrisórias. Os estudos feitos em modelos animais utilizam doses 100 vezes maiores de resveratrol do que as que você encontra numa taça de vinho. Ou seja, você teria que beber literalmente 100 taças de vinho por dia para utilizar as doses de resveratrol que são utilizadas nos estudos que levaram a toda essa hype do resveratrol. Então, pessoal, não é o resveratrol. O vinho, ele é apenas um marcador de classe social. Quando eu comparo bebedores de vinho com bebedores de cerveja, eu estou comparando muito mais do que duas bebidas alcoólicas. E um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine em 2017 é um exemplo sensacional. Os autores avaliaram uma coorte de 80 mil indivíduos no Reino Unido, acompanhados por pouco mais de 9 anos. E eles aplicaram questionários sobre várias coisas, incluindo a prática de esportes. Os resultados indicaram que praticar esportes é bom para a saúde e reduz a mortalidade. Até aí, sem novidades, né? Mas a parte interessante é a seguinte, pessoal. Esportes de raquete, badminton, tênis e squash estavam associados à redução mais significativa
na mortalidade por todas as causas, 47% de redução na mortalidade por todas as causas, e na mortalidade por doença cardiovascular, 56% menos doença cardiovascular em quem jogava tênis, ou badminton, ou squash. Natação estava associada com uma redução significativa de 28% na mortalidade por todas as causas e 41% na mortalidade por doenças cardiovasculares. Agora, nesse estudo, a corrida não foi associada a uma redução significativa no risco de mortalidade nem por todas as causas, nem por doença cardiovascular. Estranho, né? E futebol? Futebol também não. Futebol não foi associado a uma redução significativa no risco de mortalidade por todas as causas ou por doenças cardiovasculares. Veja, os autores, incrivelmente, começaram a tentar explicar essas coisas por intensidade do esporte, por frequência da prática, por sazonalidade. E em nenhum momento ocorreu a eles, nesse artigo, em nenhum lugar do artigo científico, eles comentam a óbvia explicação de que, caramba, será que existe alguma outra diferença não esportiva entre quem pratica tênis e squash e quem corre ou joga bola? Vocês acreditam que os autores não pensaram nisso, pessoal? Porque, vamos lá, para jogar tênis tem que ser sócio de um clube de tênis. Para jogar squash, você tem que alugar uma quadra de squash. Agora, para correr, você não precisa de nada disso. O pessoal do Quênia e da Etiópia, que são campeões sempre das maratonas, muitos deles treinam descalços. A corrida é certamente o esporte mais acessível e mais barato. Mas você não vê muitos quenianos com destaque no polo aquático ou no tênis. Então, a evidente cegueira desses autores para os determinantes sociais da saúde, nesse artigo específico, nos chama a atenção de que nós temos que estar permanentemente ligados quando nós comparamos coisas num estudo observacional, se as duas populações que nós estamos comparando não são diferentes no seu nível socioeconômico. Então o ponto aqui é o seguinte: quando a diferença entre morar em um bairro ou em outro é de mais de 20 anos de expectativa de vida, qualquer coisa que você pesquise em um estudo de epidemiologia que possa ser minimamente diferente nessas duas realidades, já será suficiente para produzir uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos em quase todos os desfechos de saúde que vocês possam imaginar. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Vamos lá. Na América do Norte e na Europa, as pessoas mais afluentes, com maior nível educacional, optam com mais frequência por consumir menos carne vermelha. Mais uma vez, pessoal, isso não é chute, tá? É só olhar na tabela número 1 desses estudos que bota as características demográficas das populações e isso se torna evidente. Tanto porque elas têm acesso às informações de que isso é o que deve ser feito, e aqui eu não estou nem questionando se isso está certo ou errado, eu só estou dizendo assim, pessoas bem informadas recebem a informação de que elas deveriam comer menos carne vermelha. Mas também pelo fato de terem o privilégio de escolher o que vão comer. Sobretudo, pessoal, na América do Norte, o consumo de carne ocorre no contexto de fast food,
Então, quando vocês virem um estudo epidemiológico realizado na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, não pensem que vocês estão vendo pessoas comendo filé mignon. O consumo de carne ali não é steakhouse, o consumo de carne ali é McDonald's e Burger King. É um marcador de baixo nível socioeconômico. E é por esse motivo que você encontra associações entre o consumo de carne vermelha e as coisas mais estapafúrdias, como mortes violentas, por exemplo. Porque eu até aceito que as pessoas acreditem, embora eu não concorde, que carne vermelha, através de determinados mecanismos, aumente o risco de diabetes. Muito embora nos ensaios clínicos randomizados, em dietas com carne vermelha e baixo carboidrato, o diabetes entra em remissão, quer dizer, ela está associada com diabetes no estudo observacional, mas ela está presente em dietas que são capazes de reverter o diabetes. É pouco provável que essa associação seja real, e eu já expliquei para vocês por que essa associação provavelmente é espúria. Mas tem essas outras associações que são absurdas e são reais, vocês vão encontrar isso na literatura. Quem come mais carne vermelha tem um risco maior de morte por suicídio, homicídio e acidentes automobilísticos. Mas eu já posso ouvir alguns de vocês que conhecem bioestatística, que conhecem epidemiologia, levantando a mão e dizendo assim, tá, mas só um pouquinho. Os estudos bem feitos, eles controlam para esses fatores. Você faz controles estatísticos para renda, para nível educacional, etc. E aí, pessoal, entra uma coisa muito importante. Não é possível fazer esse controle de forma eficiente e completa. Tem coisas que não são mensuráveis e não são mensuradas nesses determinantes sociais da saúde. Eu tenho uma postagem no blog, cujo link vai ser enviado por e-mail para quem estiver cadastrado em drsolto.com.br/podcast, chamado O Viés do Paciente Bem Comportado. Vocês podem também procurar diretamente lá no blog, no qual eu conto um exemplo incrível que mostra que mesmo quando você sabe que há um fator de confusão evidente atuando e tenta fazer o controle matemático, ainda assim dá bastante errado. Vários anos atrás, eu vi um dado do Ministério da Saúde, do Vigitel, mostrando que os indivíduos que tinham apenas o ensino fundamental tinham uma chance 4 vezes maior de desenvolver diabetes do que as pessoas com ensino superior. Quem não compreende a importância dos determinantes sociais da saúde fica perdido com esse tipo de informação. Porque, afinal, de que forma estudar mais ou menos vai afetar as células beta do meu pâncreas? De que forma o número de anos que eu fiquei sentado no banco escolar vai afetar a sensibilidade ou a resistência à insulina? Mas se você pensar no contexto dos determinantes sociais da saúde, bem, aí as coisas começam a ficar mais claras. Nós sabemos que quanto menor a renda, maior o risco de obesidade. Nós sabemos que isso tem a ver com o fato de que os alimentos ultraprocessados são frequentemente mais baratos e mais acessíveis. Muitas vezes é o que a pessoa vai encontrar na comunidade em que ela vive. Nós sabemos também que o acesso à saúde é dificultado para quem tem menor renda e que ter estudado apenas o ensino fundamental tem um grande impacto na expectativa de renda das pessoas. Então, se a gente pensa nesse paradigma, faz sentido que essas pessoas têm 4 vezes mais chance de ter diabetes. No entanto, quando o assunto é carne vermelha num estudo de epidemiologia nutricional, muito embora a gente saiba que os grupos que consomem mais carne vermelha e os que consomem menos são diferentes no que diz respeito aos determinantes sociais da saúde, inclusive quanto ao CEP, onde elas moram, aí o pessoal fica especulando sobre os mecanismos bioquímicos pelos quais o ferro especificamente presente na carne vermelha, que é o ferro M, poderia induzir problemas nas células beta, pois o nível de cegueira quanto aos determinantes sociais de saúde nessa situação é o mesmo que está presente naquele artigo de 2017 sobre os diferentes esportes e a chance de mortalidade. A diferença é que lá a bizarrice é óbvia. E isso faz com que as pessoas questionem se aquela associação observada é real ou não. E como nos estudos da carne vermelha e diabetes, os achados que podem ser perfeitamente explicados pelas diferenças entre as populações que estão sendo comparadas,
como os achados se alinham ao Zeitgeist, ao espírito do tempo, a essa ideia de que carne vermelha precisa fazer mal, bem, aí você acredita naqueles resultados como se eles fossem causais. Mas que fique claro, você tem os mesmos motivos para acreditar nisso do que você tem para acreditar que se você quiser diminuir em 50% a sua mortalidade, pare de correr e vá jogar tênis ou squash. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.